de Paiva e meu tema é a análise dos impactos da crise econômica sobre as receitas dos municípios da região central do estado de São Paulo. O objetivo da pesquisa. A pesquisa tem como objetivo principal avaliar os impactos que a crise econômica, desencadeada a partir dos mercados subprimes dos Estados Unidos, teve sobre as receitas municipais. E para isso a gente procura analisar as receitas públicas municipais e mensurar esse impacto através de indicadores. A abrangência geográfica da pesquisa. A gente pegou um conjunto de 24 municípios da região central do estado de São Paulo. São esses municípios. O período considerado, a gente considerou 2007, 2008 e 2009. A gente pegou um ano antes da crise e um ano depois. A gente pegou esse ano antes para comparar se tinha algum efeito anterior à crise sobre essas receitas municipais e o ano após para ver o que aconteceu. As receitas orçamentárias que a gente considerou é de acordo com a Lei 4.320 de 64, contando com as mudanças feitas através da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E as informações que a gente conseguiu para essa análise foram obtidas na Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e nas secretarias municipais. A hipótese do trabalho é que as repercussões da crise foram diferentes em cada município, dependendo das relações federativas e institucionais, além dos fatores econômicos. A gente justifica a pesquisa porque, a partir do que esses impactos dessas crises foram diferenciados, a gente começou uma elaboração de um estudo que procura avaliar todos os municípios do estado de São Paulo, porém agora a gente só restringiu essa pesquisa a esses 24 municípios para ter uma ideia, primeiro dos municípios centrais, que é uma região rica, que tem uma realidade fiscal diferenciada, para depois expandir para o resto do estado. Bom, a crise. Vai ter um outro trabalho que vai falar melhor da crise, então eu vou passar meio rápido em relação a isso. Mas a crise econômica ela começou em setembro de 2008, a partir da inadimplência dos mercados de hipotecas subprimes e resultou em impactos relativos sobre a demanda agregada e, consequentemente, na arrecadação tributária. A crise econômica afetou o desempenho das receitas da arrecadação dos municípios, principalmente nas transferências do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é oriundo da União, e de ICMS, que é oriundo dos estados. No contexto, vale mencionar que o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é a principal. Os municípios menores dependem dele e quanto maior o município depende do ICMS. Bom, as perdas do FPM refletem. As perdas do FPM refletem na queda da arrecadação do IPI e do imposto de renda. Para cada R$1 que se perde de redução do IPI, a União perde 42 centavos e os demais municípios, os estados e municípios perdem esses 58 centavos. No auge da crise, o governo federal fez uma série de medidas de desoneração tributária, que foi, como por exemplo, a redução da alíquota do IPI. Isso levou a uma queda de 10 bilhões para o Fundo de Participação dos Municípios, o que acabou prejudicando muitos municípios, principalmente os menores, que são altamente dependentes das transferências. Tanto que a Confederação Nacional dos Municípios foi até o governo federal mostrando isso e pedindo o auxílio. E eles acabaram cortando os gastos, tanto fechando prefeituras em metade do período e cortando investimentos. E partindo dessas perspectivas, a gente começou a analisar quais seriam os impactos reais sobre essas receitas municipais. Só para explicar um pouco que a receita orçamentária total do município, ela parte das receitas correntes, que são próprias que o município arrecada e administra, que é a receita tributária, e tem que é a receita tributária mais as receitas de patrimonial, industrial e de serviços. E as transferências correntes, que são principalmente as estaduais são representadas pelo ICMS e as federais pelo IPI e pelo imposto de renda através do FPE. Bom, as receitas de capitais também fazem parte
da receita orçamentária total, mas a gente não utilizou na análise, porque a gente queria ver o impacto das receitas correntes, mesmo com como que como que a crise impactou mesmo nas receitas, nas transferências e na receita tributária, na arrecadação própria. Por isso, nós começamos a analisar a receita orçamentária deflacionada. A gente deflacionou a partir de 2007, tanto no período de 2007 e 2009. Nos municípios, a gente fez 3 cortes de município, que eu esqueci de falar. Municípios até 20 mil habitantes, que são 14 municípios. Municípios de 20 a 100 mil habitantes, são 8 municípios. E municípios acima de 100 mil habitantes, são 2 municípios. Dos municípios até de 20 mil habitantes, essa tabela nos mostra que de 2007 para 2008, todos aumentaram, com exceção de Fernando Prestes, que sofreu uma queda. E de 2008 para 2009, todos abaixaram, menos Ribeirão Bonito e Tabatinga. Isso mostra que a crise impactou na receita orçamentária, então diminuiu-se a receita orçamentária. Já nos municípios de 20 a 100 mil habitantes, ocorre a mesma coisa, só que ocorre uma redução em metade deles e um aumento em metade deles. Isso a gente tem que analisar que alguns são dependentes do FPM e outros do ICMS. Isso a gente vai ver numa tabela mais pra frente, essa diferença. Nos municípios acima de 100 mil habitantes, nós percebemos que o Araraquara teve uma queda e São Carlos houve um aumento. Então, não tem como mensurar isso também. Bom, analisando a receita orçamentária deflacionada, a gente pensou no grau de dependência fiscal desses municípios em relação tanto à União quanto aos estados. Então, a gente fez um grau de dependência fiscal de transferências da União, ano a ano, dos municípios até 20 mil habitantes. Esses municípios, analisando isso, dá para notar que eles são altamente dependentes de transferências da União. Tanto que, com atenção especial para Trabiju e para Cândido Rodrigues, que são os menores municípios da análise. Tanto que Trabiju tem 1.519 habitantes e Cândido Rodrigues 2.770. Isso nos mostra que quanto menor o município, mais dependente ele é das transferências. Na faixa entre 20 e 100 mil habitantes, nós percebemos que a dependência continua bem alta, com atenção especial para Américo Brasiliense e Taquaritinga. Já nos municípios acima de 100 mil habitantes, nós percebemos que não é tanto dependência da União. Agora, analisando as transferências do Estado, vemos que os menores municípios realmente dependem da transferência da União e do FPM, por isso que eles sofrem mais os impactos da crise. Os municípios entre 20 e 100 mil habitantes, eles não têm uma constância. Alguns dependem do Estado, outros da União. Isso depende muito do grau de desenvolvimento econômico dele. Quanto mais desenvolvido economicamente, mais ele depende do ICMS, mais dos estados. E quanto menos, mais dependente do FPM, da União. Voltou? Aqui. E o dos municípios acima de 100 mil habitantes, que a gente percebe que eles são altamente dependentes das transferências do Estado. Isso pode ser notado pelo grau de desenvolvimento e pela dependência do ICMS. Feito isso, a gente parte para a evolução da arrecadação do ICMS, para ver qual foi o comportamento do ICMS durante o período. Nós percebemos que nos municípios até 20 mil habitantes, em apenas 6 diminuíram o ICMS. Então, a arrecadação do ICMS aumentou na maioria dos municípios, até 20 mil habitantes. Dos de 20 e 100 mil habitantes, apenas Ibaté, Itápolis e Santa Rita do Passa Quatro diminuiu, o que mostra que a arrecadação do ICMS aumentou no período. E acima de 100 mil habitantes, percebemos que aumentou significativamente, mostrando a dependência mesmo desse ICMS. Após analisar a arrecadação do ICMS, vale analisar a evolução do FPM. Analisando a evolução do FPM, tanto dos municípios até 20 mil habitantes,